Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A Copa do Mundo no Brasil está prestes a começar. Nas cidades sedes do evento, o Ministério Público tem trabalhado na fiscalização dos preparativos dessa grande festa mundial. Portanto, para falar sobre o importante papel do Ministério Público e sua atuação para garantir a regularidade e normalidade da Copa, convidamos o promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior, da especializada do torcedor. Doutor Seabra, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como o Ministério Público Gaúcho se prepara para os Jogos da Copa em Porto Alegre? Olá, Marco, é um prazer estar de volta aqui no programa. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem se preocupado bastante com as questões relativas ao futebol, tanto que em 2013 o Procurador-Geral de Justiça instituiu um projeto piloto de promotoria especializada do torcedor. Então, desde setembro de 2013, eu tenho trabalhado à frente da promotoria do torcedor, buscando aperfeiçoar as relações institucionais com todos aqueles entes relacionados ao futebol, na medida em que o papel da promotoria do torcedor ele extrapola a mera atuação no juizado especial criminal do estádio. Então a promotoria participa de reuniões preparatórias, ela participa de todos aqueles eventos relacionados ao futebol, no sentido de assegurar uma diminuição da violência nos estádios e, acima de tudo, com um papel preventivo com relação à violência. Então, a partir da criação da promotoria do torcedor, evidentemente que houve também a preocupação de preparar o Ministério Público Gaúcho para o evento Copa do Mundo. Eu faço questão sempre de salientar que a instituição da promotoria do torcedor, pela Procuradoria-Geral de Justiça, ela não se deveu exatamente à Copa do Mundo, mas com certeza a realização da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre foi um dos motivos pelos quais se entendeu necessária a instituição de uma promotoria especializada que vai seguir o seu curso normal após a Copa do Mundo também. Mas então, com a criação da promotoria do torcedor, o Ministério Público passou a se preocupar na elaboração de um projeto para atuação na Copa do Mundo. Então, coube a mim, incumbido pelo Procurador-Geral de Justiça, elaborar esse projeto, a fim de que o Ministério Público, em todas as suas esferas de atuação, pudesse contribuir na realização de um evento aqui em Porto Alegre com a maior segurança possível e assegurados os direitos, não só do torcedor que vai acorrer ao estádio, mas de todos os munícipes. Então, houve uma preocupação em viabilizar que o Ministério Público estivesse participando em todas as frentes, né? Então nós temos aí a atuação do Ministério Público no plantão judicial de uma forma reforçada, nós temos o Ministério Público através da Promotoria da Infância e Juventude, trabalhando firmemente nas questões relativas a crianças e adolescentes na Copa. Nós temos a Promotoria de Direitos Humanos engajada também nas questões relativas à Copa do Mundo. Temos até promotorias que não estão vinculadas diretamente ao projeto da Copa, como a Promotoria do Meio Ambiente, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, mas que também nas suas frentes de atuação estão trabalhando no sentido de viabilizar a melhor Copa possível aqui em Porto Alegre. Então, o papel do Ministério Público tem sido esse, se preparar e tentar dialogar com a sociedade, não só com o poder público, mas com as entidades civis organizadas, no sentido de viabilizar a melhor Copa possível aqui em Porto Alegre. Dentro dessa preparação, estão reuniões em que o senhor participou, encontros do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e também do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu gostaria de saber como o Ministério Público, em nível nacional, pensa essa Copa do Mundo no Brasil. Bom, pela promotoria do torcedor, realmente eu tenho participado de uma série de reuniões, não só em âmbito nacional, como também em âmbito local, nas mais diversas comissões temáticas no âmbito do município e do estado. Estive participando recentemente de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também de câmaras temáticas no âmbito municipal e estadual, preparando o evento Copa do Mundo e, evidentemente, uma série de outras reuniões preparatórias com consulados dos países que irão jogar aqui em Porto Alegre, com Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal, com membros do Judiciário Estadual e Federal, tudo no sentido de viabilizar uma rede de atuação para que no dia dos jogos tudo corra da forma mais tranquila possível.
E no âmbito do Ministério Público, em nível nacional, a Promotoria do Torcedor é partícipe da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, que é pertencente ao Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Esse grupo de trabalho, ele centra a sua atuação mais na questão preventiva da violência e, evidentemente, no aprimoramento do sistema de repressão dos atos violentos no estádio e em torno. E com o avanço das discussões, entendeu-se necessário que houvesse um outro grupo específico de trabalho em relação à Copa do Mundo, na medida em que a atuação é muito mais abrangente do que a mera atuação no juizado. Então, entendeu-se importante a participação do Conselho Nacional do Ministério Público, através do conselheiro Jarbas, que tem encampado essas questões relativas à Copa. Nós tivemos recentemente 2 reuniões em Brasília, onde foram discutidos os temas que deveriam ser objeto de preocupação específica nessa fase preparatória para a Copa do Mundo, e esses temas foram divididos em 4 comissões específicas, que são a da acessibilidade, que é a da infância e juventude, a da defesa do patrimônio público e defesa do consumidor. Então, uma vez estabelecidas essas comissões temáticas, no âmbito de cada uma delas foram examinadas aquelas questões que poderiam ser eventualmente objeto de algum tipo de demanda judicial, e daí tivemos uma segunda reunião aí com membros da FIFA e do COL, que é o Comitê Organizador Local, no sentido de tentar eliminar essas demandas, assim, de evitar ao máximo a judicialização de questões relativas à Copa do Mundo. Claro, mas o certo é que o Ministério Público, como fiscal da lei, tomará as medidas cabíveis caso sejam necessárias para manter a ordem, a normalidade do evento. Com certeza, né? Nós temos feito o acompanhamento de toda a movimentação relativa à Copa do Mundo, estamos bastante preocupados com as questões relativas à segurança, o nosso núcleo de inteligência tem participado de todo esse processo e tem interagido com os órgãos de inteligência dos demais setores, e a ideia do Ministério Público, de fato, é que possamos viabilizar uma Copa tranquila, mas ao mesmo tempo que haja algum tipo de movimentação anormal e que tenha por objetivo prejudicar o êxito do evento Copa do Mundo, prejudicar o direito dos torcedores terem acesso ao estádio, ou prejudicar de alguma forma a vida normal da cidade, que deve seguir, em que pese nós tenhamos aqui sediado um evento global, aí o Ministério Público com certeza irá agir, né, no âmbito das suas atribuições, a fim de restaurar o império da lei. Aqui em Porto Alegre, o Ministério Público Gaúcho já começou trabalhando para manter as estruturas necessárias, temporárias, para os jogos aqui em Porto Alegre. Exato, a nossa Promotoria de Defesa do Patrimônio Público tem se preocupado com essa questão, na medida em que, para todo e qualquer evento FIFA, consta do caderno de encargos a necessidade de implementação das chamadas estruturas temporárias, que são aquelas estruturas além do estádio propriamente dito, mas necessárias para a transmissão dos eventos. Então seriam aqueles cabos de transmissão, a instalação da central para a imprensa e uma série de outros equipamentos, como detetores de metais, equipamentos utilizados para fazer o cercamento da área. Então esses equipamentos foram orçados, um valor aproximado de entre 30 e 40 milhões de reais, e a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, na esteira do entendimento do Ministério Público Federal, que sustenta que essas estruturas temporárias têm que ser custeadas pela FIFA, a nossa promotoria local, então, expediu uma recomendação ao município e ao Estado de que não deveriam despender recursos públicos na aquisição desses equipamentos, na instalação dessas estruturas temporárias. Como havia um impasse entre o Internacional, que é o proprietário do estádio, onde serão localizados os jogos da Copa em Porto Alegre, e que foi quem assinou o contrato com a FIFA, o Internacional não assumia diretamente esses custos de implementação das estruturas temporárias, assim como a FIFA também não. Enquanto essa questão é discutida no âmbito da Justiça Federal, acerca da responsabilidade da FIFA pelo custeio dessas estruturas, a Promotoria, então, de Defesa do Patrimônio Público tem acompanhado como vai se dar a aquisição desses equipamentos, a instalação desses equipamentos aqui em Porto Alegre. Nós tivemos uma lei estadual que foi aprovada,
a fim de viabilizar um incentivo fiscal às empresas que adquirirem esses equipamentos para o município e para o Estado, e a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público tem acompanhado toda essa movimentação. O Internacional contratou uma empresa para gerir os recursos que vai receber via incentivo fiscal, e também essa empresa vai ser responsável pela compra desses equipamentos. Então a Promotoria do Patrimônio Público tem acompanhado isso tudo, para daí depois definir como se dará a responsabilização, ou seja, da FIFA, seja do clube, com relação a esses valores que, de uma certa forma, estão sendo despendidos pelo poder público na forma de incentivo fiscal. E a questão da acessibilidade, da chegada das pessoas ao estádio? Até agora nós estamos com problemas ali no entorno do estádio Beira-Rio. Como o Ministério Público está cuidando disso? Bom, a acessibilidade de pessoas com deficiência e de pessoas com mobilidade reduzida foi uma preocupação do Ministério Público pela Promotoria do Torcedor desde o início. Nós temos um inquérito civil relativo ao estádio Beira-Rio, onde acompanhamos toda a execução do projeto, que tinha algumas falhas no que tange a acessibilidade. Temos contado para isso com a participação de associações de pessoas com deficiência que têm nos auxiliado na questão de aprimorar a acessibilidade no estádio. Como eu falei, havia algumas falhas no projeto original que estão sendo sanadas via termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal com o Internacional, e nós temos acompanhado a execução dessas obras de acessibilidade. Nós já conseguimos estender o anel superior do estádio, o que não era previsto no projeto original, a possibilidade de que em todos os setores cadeirantes possam ter acesso com as suas cadeiras de rodas e com acompanhantes aos mais diferentes locais do estádio. Então temos acompanhado essa situação da acessibilidade, e para os dias de jogo, como nós temos uma restrição de veículos em torno do estádio, nós estamos acompanhando as soluções que estão sendo buscadas pela Secretaria Municipal de Acessibilidade, a fim de que todas aquelas pessoas com deficiência, ou mesmo pessoas que tenham redução na sua mobilidade, por uma situação temporária, alguém que está usando uma bengala, que está usando algum tipo de equipamento para auxiliar na mobilidade, ou mesmo idosos e gestantes, que essas pessoas tenham a possibilidade de acessar o estádio facilitada, já que para elas certamente serão alcançados outras possibilidades de chegar ao estádio, como inclusive veículos disponibilizados para que elas possam entrar dentro do estádio com tranquilidade. Então a questão da acessibilidade tem sido um motivo de preocupação, mas também estamos tranquilos quanto a isso, na medida que os direitos dessas pessoas serão plenamente respeitados. Em todo o Brasil há uma ameaça de manifestações populares. Como o Ministério Público, já que estamos falando aqui de Porto Alegre, tratará essa questão dos movimentos sociais? Bom, inicialmente devemos salientar que todo e qualquer movimento social que pleiteie algum tipo de direito, ele é legítimo e deve ser assim considerado em um regime democrático. O que não se pode permitir é que essa movimentação vise causar transtornos ou tumultos para a população e mesmo para as pessoas, para os turistas, enfim, as pessoas que estarão trabalhando aqui durante o período de Copa do Mundo. É nesse sentido que o Ministério Público tem trabalhado. Dentro do projeto elaborado a fim de que todas as instâncias do Ministério Público participem de uma forma ou outra da Copa do Mundo, nós estamos ali com a previsão da participação da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, através do Dr. Maldo Souza, que fará uma eventual, caso necessária, interlocução com os movimentos sociais. A ideia é que nós possamos dialogar com os movimentos, justamente colocando isso, que nós respeitamos esse direito de manifestação, apenas fazemos a ressalva de que essa manifestação ela não pode ser prejudicial ao evento de uma forma a transtornar o ambiente do município, seja trancando o trânsito, seja tentando qualquer tipo de situação mais violenta. Nós temos algumas manifestações mais radicais, no sentido de que não vai ter Copa, coisas desse tipo. Isso não pode ser tolerado, na medida que traz uma insegurança para todos. Mas, no mais, acredito que os movimentos sociais, de um tempo para cá, têm buscado depurar os seus quadros. Acredito que a legitimidade desses movimentos ela não deve ser afetada
por radicais ou por pessoas que acabam se imiscuindo nos seus grupos ali, como nós vimos no ano passado, vândalos e pessoas tentando tirar proveito de uma situação que é legítima, que é o exercício da manifestação em um regime democrático. E acredito que isso vai ser controlado, vai ser contornado. Nós temos aí nossas instituições acompanhando toda a movimentação em torno dessas manifestações e acredito que teremos sim um ambiente tranquilo para a Copa do Mundo. Uma outra preocupação do Ministério Público é com a exploração sexual de crianças e adolescentes e também o comércio de bebidas alcoólicas. Exato. A Promotoria da Infância e Juventude terá uma participação ativa nos eventos da Copa do Mundo, inclusive, além de mim, a outra colega, a doutora Denise, será a promotora credenciada pela FIFA para atuação no estádio, e com a atuação voltada exatamente para essas questões da infância e juventude. Nós temos uma preocupação bastante grande no sentido da questão do combate à prostituição infantil, não só no entorno do estádio, que me parece um pouco mais improvável, mas principalmente em torno da FanFest, e daqueles locais onde vai haver uma movimentação, um fluxo maior de turistas, como também o acampamento Farroupilha, que fica próximo à FanFest. Então haverá uma atuação intensa da Promotoria da Infância e da Juventude e das redes de atendimento à criança e adolescente no sentido de combater a questão da prostituição infantil. Nós temos uma preocupação também de parte dos colegas da área da infância quanto à exploração do trabalho infantil. Então vai ser objeto de fiscalização no entorno do estádio, no entorno dos locais onde haja movimentação de turistas, também no sentido de coibir essa prática de exploração. E além disso, a questão relacionada a toda a atividade da infância e juventude, e principalmente dentro do estádio, quanto à bebida alcoólica. Nós temos uma situação sui generis, que no Rio Grande do Sul existe uma lei estadual proibindo a venda de bebida alcoólica no estádio, mas como a lei geral da Copa excepcionou a possibilidade de que os estados autorizassem essa venda de bebida alcoólica, houve uma lei estadual aqui no Rio Grande do Sul estabelecendo que para os 5 jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre será possível a comercialização de bebida alcoólica dentro do estádio, e isso evidentemente acaba acarretando a necessidade de fiscalização para que não haja o acesso de crianças e adolescentes à bebida alcoólica. E o Ministério Público também estará firme trabalhando em ocorrências relacionadas à segurança pública. Com certeza. Nós temos aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Segurança Pública, instalada uma central de monitoramento, onde haverá o espelhamento com as câmeras de toda a cidade, as câmeras internas do estádio, as câmeras externas espalhadas aí por todas as ruas de Porto Alegre, essas câmeras todas espelhadas lá na central de monitoramento da Secretaria de Segurança, onde atuarão mais de 30 instituições em permanente sobreaviso e reunidas nos dias de jogo para acompanhar a movimentação dos torcedores e, enfim, toda a movimentação de tráfego e de pedestres. E, em razão disso, o Ministério Público estará lá presente também por um promotor para acompanhar essa movimentação, porque lá vai ser o centro de tomada de decisão. Diante de qualquer situação em que haja necessidade da intervenção do poder público de uma forma mais firme por suas forças públicas, ali vão ser tomadas as decisões e o Ministério Público estará lá presente também. A Promotoria do Torcedor, dentro do estádio Beira-Rio, ficará mais atuando naquelas questões que dizem respeito ao juizado especial criminal? Exatamente. O promotor do torcedor, no âmbito da Copa, vai atuar perante o juizado criminal. Nós temos uma situação diferenciada, porque vamos atuar não só na questão dos crimes praticados por adultos, mas também nos atos infracionais atribuídos a adolescentes. Então, o juizado vai abranger os processos relativos a adultos e adolescentes, e em razão disso, evidentemente, há uma atuação diferenciada, a necessidade de uma interface com a Delegacia da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar, e mais diferenciada ainda porque teremos ali uma situação não só de potenciais autores do fato e vítimas, que venham de outros estados ou mesmo de outros países. Então, a necessidade também de uma interface com os consulados, isso já tem sido tratado experimentalmente em alguns jogos da Copa Libertadores da América, mas também em nível de reuniões preparatórias com os consulados, a fim de que possamos fazer um encaminhamento adequado desses cidadãos provenientes de outros países, nos casos em que eles tenham praticado algum ato
que impeça que eles continuem aqui no país, que haja necessidade de que eles sejam colocados para fora do país, mas também naquelas situações em que o estrangeiro é vítima, então que ele possa ter um acesso ao poder público, seja a Secretaria de Segurança, para fazer o seu registro de ocorrência, seja o próprio juizado criminal, a fim de que ele possa ser plenamente atendido. Então tem sido uma preocupação que nós possamos instalar essa rede de atendimento plena, a fim de principalmente tentarmos resolver todas as questões ocorridas no âmbito do estádio no próprio dia do jogo, através da realização de audiências, com aplicação de transações penais, com aplicação de medidas instantâneas que permitam encerrar o processo ali mesmo, ou naqueles casos em que haja necessidade de instrução, que ela se viabilize da forma mais ágil possível para que possamos ter uma solução adequada da forma mais rápida. Dentro do que o senhor está vivendo hoje, na preparação para a Copa do Mundo, qual a sua expectativa desse grande evento? Bom, evidentemente que nós temos verificado aí uma série de sobressaltos aí, atraso nas obras, temos algumas situações aí no âmbito nacional de obras superfaturadas, enfim, questões que a gente lamenta como cidadão. Mas devemos chegar à conclusão de que a Copa está aí, à nossa porta, muitos esforços foram despendidos para que isso se realizasse, então acredito que todo cidadão brasileiro nesse momento tem que estar imbuído desse espírito de tratar bem as pessoas que virão ao nosso país, tentar viabilizar a realização de uma Copa mais efetiva possível para todos, que nós possamos tirar da Copa vários exemplos de organização, de preparação, para que possamos, em eventos futuros, utilizar toda essa experiência acumulada nesse momento. Então, eu tenho uma plena convicção de que teremos uma bela Copa do Mundo. O povo brasileiro é hospitaleiro, gosta de receber as pessoas aqui, adora futebol e espero que todos possamos tirar o melhor da Copa do Mundo e depois essas questões todas que devem ser superadas em relação à desorganização, em relação a uma série de questões que estão pendentes e talvez não venham a se resolver até a Copa do Mundo, isso tudo com certeza o Ministério Público vai seguir atuando após a Copa do Mundo. E qual o legado o senhor entende que ela nos deixará? Bom, sempre que se fala em legado da Copa do Mundo, as pessoas sempre imaginam diretamente as obras, os equipamentos adquiridos, enfim, aquela estrutura material que é deixada. Isso com certeza é importante. Nós sabemos mesmo aqui em Porto Alegre, talvez muitos investimentos obtidos via financiamento federal não chegariam até Porto Alegre não fosse a Copa do Mundo. Mesmo que algumas obras não estejam prontas a tempo de serem aproveitadas na Copa, elas seguem como um legado estrutural para a cidade após a Copa. Mas eu acredito também muito no legado espiritual e de preparação das pessoas para grandes eventos. Nós temos aí a formação de mão de obra, uma série de categorias profissionais conseguiu uma capacitação, conseguiu fazer treinamento para atuação bilíngue, como no caso da rede hoteleira, dos restaurantes, dos taxistas. Acredito nessa capacitação que foi possível do setor público para também realizar e preparar e organizar, enfim, eventos de grande porte. Então, todo esse legado no âmbito da formação pessoal e no âmbito do espírito das pessoas mesmo, de que o Brasil pode dar certo, de que pode receber grandes eventos, isso tudo vai ser muito importante para o futuro, para que nós possamos nos organizar melhor e poder preparar novos eventos aqui, não só em Porto Alegre, mas no Brasil. Eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta antes de terminar o programa, que é essa questão lamentável da venda de ingressos falsos para a Copa do Mundo. Como o senhor avalia esse triste fato? Bom, tanto a questão da venda de ingressos falsos, como também a questão do cambismo, né, que é a venda daquele ingresso que é verdadeiro, mas que é vendido de uma forma superfaturada, sobrevalorizada, ela é preocupação não só dos organizadores de qualquer evento, como das autoridades públicas que atuam nesses eventos, isso em âmbito mundial, né? Lamentavelmente, ingressos falsos e ingressos vendidos por cambistas ocorrem em todos os eventos, principalmente num evento de escala global como é a Copa do Mundo. A nossa lei está preparada para atacar esse tipo de situação, esse tipo de criminalidade organizada, porque tanto a venda de ingresso falso como a venda de ingresso por cambista são considerados crimes. Em todos os casos onde se detectar esse tipo de ilicitude, com certeza o Ministério Público vai atuar firmemente junto com as autoridades públicas no sentido de responsabilizar os envolvidos. Ok, promotor de justiça José Seabra,
Mendes Júnior. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!